bem? Professor Ivaldo falando. Vamos para mais um vídeo explicativo de conteúdos revisionais para as nossas aulas. Nós temos prova, uma avaliação dia 25, né? Na próxima semana. E aí a gente vai rever alguns conceitos que a gente estudou nas aulas anteriores. Primeiro a gente vai falar sobre o que são retas, semi-retas e segmentos de retas, né? Entendo que retas são linhas infinitas destituídas de curvas, ou seja, as retas elas não têm curvas, elas, como o próprio nome diz, ela precisa seguir um mesmo segmento, uma mesma direção sempre. Elas não têm início e nem fim, elas são infinitas dos dois lados, né? São indicadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. E aí nós temos essas propriedades das retas aqui, né? Nós temos esse exemplo de uma reta, essa reta aqui, né? Intitulada de reta S, você pode observar, ela tem um Szinho minúsculo. Setinha nos dois lados quer dizer que ela é infinita, tanto no sentido para a esquerda quanto no sentido para a direita. Propriedades da reta, né? Toda reta, elas são infinitas dos dois lados, como eu acabei de falar. As retas possuem somente uma dimensão, ou seja, ela é unidimensional, quer dizer que ela não tem largura, tá? Ela é apenas esse tracinho uniforme, né? Numa reta você pode fazer infinitos pontos. Isso quer dizer que nessa reta eu posso colocar aqui um ponto, outro ponto, tanto de pontos que eu queira dispor na mesma reta, certo? E por fim aqui, as retas podem estar em três posições. Ela pode ser na posição vertical, posição inclinada ou posição horizontal, que é isso daqui, né? Horizontal, que é essa primeira, ela vai estar deitada, né? Ok. Vertical, que ela vai estar assim em pé, retinha. E inclinada, que ela pode estar desse jeito, inclinada para a direita, ou ela pode também estar inclinada para a esquerda. Então as posições que as retas podem aparecer são essas três. As retas, a gente viu os tipos de retas, então a gente vai relembrar alguns pontos aqui delas, né? Retas paralelas. Não existe ponto em comum entre as retas, ou seja, elas estão posicionadas uma do lado da outra e sempre no mesmo sentido, seja no vertical, no horizontal ou na inclinada. Veja que a distância entre elas é sempre a mesma, do início ao fim da reta, tá? Aí pode ser duas retas assim horizontais, pode ser duas assim vertical, em pé, podem ser três retas, tá? Mas elas vão sempre manter a mesma distância do início ao fim. Se no início ela é de 3 centímetros, no final vai ser 3 centímetros também a distância entre uma e a outra, tá? Mantendo sempre o mesmo espaçamento de uma para a outra. Retas perpendiculares. Nas perpendiculares, elas vão ter um ponto comum, elas se cruzam, tá? Parecendo tipo uma cruz, um sinal de mais. E ela vai ter sempre esse ângulozinho de 90 graus, que esse quadrinho que fica aí no seu canto, né? Ela vai sempre ter esse ponto de encontro aqui no meio, que ela pode formar quadradinhos aqui. Essas são as perpendiculares. Retas coincidentes. Diferente das retas perpendiculares, as retas coincidentes possuem todos os pontos comuns. O que significa? Que eu tenho aqui, por exemplo, nesse desenho, eu tenho duas retas. Eu tenho aqui a reta S e eu tenho também a reta R. Só que as duas retas elas têm as mesmas medidas, elas têm o mesmo tamanho, elas são exatamente iguais. Então, como elas são iguais, mesmo tamanho, passam nos mesmos pontos, elas são coincidentes. E aqui elas estão sobrepostas uma na outra. Como assim? Uma reta está sobre a outra, por causa que eu tenho aqui a R e a reta S, tá?
Por isso que elas são chamadas de coincidentes, elas têm as mesmas marcações de pontos. Retas concorrentes são duas retas que se encontram em determinado ponto. No entanto, diferente das retas perpendiculares, elas se cruzam e formam entre si ângulos de 180 graus, ou seja, elas vão se encontrar num determinado ponto. Aqui eu tenho um ponto A nessa primeira reta, em que a reta S se encontra com a reta T. Aqui eu tenho a reta R com a reta S, elas se encontram aqui no meio. A reta P e a reta Q se encontram aqui nesse determinado ponto. Ou seja, retas concorrentes, elas se tocam em algum momento. Às vezes você tem uma reta que ela está assim e a outra, digamos, esteja assim. Elas também são concorrentes. Só que aqui elas não se encontraram ainda. Mas se você prolongar as duas, ou seja, se eu continuar aqui e continuar aqui, elas vão se encontrar em um ponto futuro, como a gente costuma dizer, né? Elas vão se encontrar mais à frente em algum momento. Segmentos de reta, que é a outra parte. O segmento de reta é uma parte da reta marcada por dois pontos. Os pontos que fazem parte da reta sempre são indicados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, coberto aqui pelo desenho, né? Então, segmentos de reta, nós temos aqui essa nossa reta inicial e marcados dois pontos com letra maiúscula, o ponto A e o ponto B. Portanto, a distância que é do ponto A ao ponto B é o que a gente chama de segmento de reta. Aqui nós temos o A e o B, esse primeiro desenho, esse segmento de reta que a gente marca ele da seguinte forma: A, B e um tracinho em cima, então segmento AB, ok? Nesse outro do meio nós temos um segmento PQ, PQ. Por causa todo segmento de reta, ele tem um início e ele tem um fim, tá? Ele começa num ponto e termina em outro. E aqui nós nesse outro desenho nós temos o segmento RS. Ele pode ser RS ou SR. Do mesmo jeito que aqui é PQ ou pode ser QP. Ele pode vir da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá? Do mesmo jeito que esse outro está de AB, mas ele poderia ser muito bem BA. Depende de que lado eu tenho a minha observação. Segmentos de retas consecutivos, quando possuem um ponto comum. Nessa figura aqui, nós temos o segmento AB, ou melhor, AD, que vai do ponto A até o ponto D, e nesse outro segmento eu tenho um DB. Eles mudam de direção, tá? Mas eu tenho dois segmentos. E observe que desses dois segmentos nós temos um ponto comum, o ponto D. Esse ponto D é comum e está nos dois segmentos. Quando eu tenho um segmento dessa forma, ele termina em D e o outro começa em D, nós dizemos que ele é um segmento consecutivo, porque eles têm o mesmo ponto comum, que nesse caso é o ponto D. Termina o primeiro segmento e inicia o próximo segmento com o mesmo ponto. Ok? Segmentos colineares são segmentos que estão na mesma linha, ou seja, na mesma reta. Eu tenho aqui AB, o primeiro segmento, nós temos o segmento CD, os dois estão na mesma reta, tá? AB e CD. E eu tenho também, do mesmo jeito, o segmento também BC, que é a distância que vai do B para o C. Então, todos esses segmentos AB, segmento BC, segmento CD, eles estão na mesma reta. Por isso que eles são chamados de colineares. Mesma linha, mesma marcação. Segmentos adjacentes.
Os adjacentes são os segmentos que são consecutivos, tá? E colineares, estão também na mesma linha. Então, quando eles estão aqui na mesma linha, numa única reta, igual nós temos aqui o segmento A, B, depois nós temos o BC. Esses dois segmentos têm um ponto comum que é o B, e eles estão na mesma linha. Então, como eles têm o mesmo ponto comum, B, estão na mesma linha, eles são adjacentes, porque primeiro eles são consecutivos por terem o ponto B em comum. E como estão na mesma linha, eles não mudam de direção, eles são também chamados de colineares, portanto, adjacentes. E aqui, para fechar essa parte, nós temos os segmentos congruentes. Segmentos congruentes, congruente significa iguais. Isso significa que no nosso desenho, se eu tenho o segmento AB, se ele mede uma distância de 5 centímetros, o segmento CD também vai medir 5 centímetros, tá? Então, segmentos congruentes são segmentos que têm o mesmo tamanho, mesma medida. Semirretas. As semirretas é uma reta que tem início, que é marcado por um ponto, ou seja, uma letra maiúscula, mas não tem fim. Ou seja, é uma linha que apresenta somente uma direção de sentido. Ou ela vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Se eu pegar esse primeiro exemplo aqui, nós temos uma semirreta AB, que ela está indo do A, começa no A, e ela é infinita na direção do B. E a gente representa dessa forma, coloca a letra maiúscula e uma setinha com apenas das pontas, indicando para que direção ela está indo, tá? Se eu pegar outro aqui, eu tenho apenas um ponto, que é o ponto P, mas é o suficiente para eu fazer essa nossa semirreta. Então, eu vou colocar aqui P e ela com a seta indicando sentido para a direita. Então, a semirreta é começada no ponto P e infinita para o outro lado. Aqui eu tenho uma outra semirreta, que ela é do ponto Q, inicia no ponto Q, e ela é infinita no sentido para a direita. Ela está indo para cima, né? Na verdade, inclinada, mas ela é infinita nesse sentido aí. Então, eu represento elas sempre com uma seta indicando para um dos lados. Bom, aqui tem alguns exemplos, né, para a gente definir o que é cada um. Na primeira imagem, nós temos uma reta. Isso é uma reta. E essa reta é o que a gente chama de reta R. Então, nós indicamos a reta, o R, e colocamos sobre ela uma reta com a seta para os dois lados. Na segunda imagem, nós temos o segmento de reta MN. MN. E para fazer essa indicação, nós colocamos MN, passamos um traço em cima. Por quê? Porque ele tem um início, começa aqui no M e termina no N, tá? 2 pontos. Na outra imagem, nós temos começando no R, passando pelos pontos M, N e O. Então, nós temos uma semirreta. R, O, semirreta RO. E aí eu coloco um traço em cima com a setinha no sentido para a direita da seta. Na outra imagem nós temos uma semirreta que inicia no ponto B com sentido indo para a esquerda, tá? Dessa forma. E por último nós temos um segmento de reta do ponto A ao ponto D. Então, traço. Veja que a diferença na marcação de cada um, né? Na reta, nós colocamos uma seta assim em cima do ponto ou na determinação. No segmento ou na semirreta, nós colocamos a seta só com um sentido, seja para a esquerda ou seja para a direita. E no segmento de reta, nós colocamos um traço.
Então, nas marcações, você vai colocar sempre isso, né? Um traço para segmento, seta um lado sozinho para a semi-reta e seta dos dois sentidos para a reta, porque ela é completa. Aqui nós temos um exemplo de uma aplicação de exercício. Sejam 3 cidades em linha reta, conforme mostra a figura abaixo. A cidade A, a cidade B e a cidade C. O motorista, seu João, está localizado exatamente no ponto médio da cidade A e cidade B. Ponto médio, significa a metade entre A e B. Ele está nessa metade. Ok? Deixa eu marcar aqui. E o motorista, seu Manuel, está exatamente no ponto médio entre B e C, ou seja, na metade entre B e C. Vamos considerar que seja essa metade, ok? Como eu marquei os dois pontos vermelhos ali. Sabendo que a distância, que 250 km é a distância entre A e B, do ponto A até o ponto B, 250 quilômetros. Opa. 250 quilômetros do A até o B. E que a distância de A até C é 320. Então, se eu pegar a distância completa do A até o C, eu tenho 320 quilômetros. Tá? Qual é a distância, então, na letra A? Marcando aqui, a distância entre João e Manuel. Entre o João e seu Manuel. Então, o que é que a gente vai fazer? A metade de 250, que é o ponto médio AB, então vai ser 125, né? 125, que é a metade desse A para o B. 250, o ponto médio, a metade do 250. A distância de A para C, para a gente descobrir aqui, ela é dos 320. Então, se eu pegar 320 menos 250, eu vou descobrir que a distância de B para C é de 50, 70. 70 quilômetros de B até C. De B a C é 70 quilômetros. Tá? Porque se ele informa que de A e 320 é a distância de B até C, melhor dizendo, a metade, eu li errado aqui, voltando, a distância entre B e C é de 320, né? Então a metade de 320 eu tenho aqui 160. 160, que é a outra metade. Portanto, então a distância entre João e o outro, que é Manuel, é 125 mais 160. 125, que é a metade de A para B, e 160, que é a metade de B para C. Então, como eles estão aqui nesse ponto, entre eles, então nós vamos ter 285 quilômetros de distância entre eles, né? Porque é 125 mais 160, ok? Na letra B pergunta a distância entre a cidade A e a cidade C. Então é só somar a cidade A com a cidade C e colocar da seguinte forma, né? Da cidade A para B é 250. Da cidade B para a cidade C são 320. Somando essas duas medidas, nós teremos o que? 570 quilômetros, tá? Aqui agora nós temos uma figura, né? Aí eu pergunto, posso ter vários questionamentos aqui sobre as figuras, né? Quais são os segmentos de retas que nós temos aqui? Quantos segmentos de reta nós temos nessa figura? Se eu começar aqui pelo ponto Q, eu tenho o segmento de reta Q, P, vindo nesse sentido aqui, tá? Agora eu vou fazer o contorno da figura. Depois eu tenho PN
NM, depois eu tenho MS, depois do S até o R, e por último, do R eu volto até o ponto Q, que for nosso ponto inicial. Esses são todos os segmentos que eu tenho na nossa figura, tá? Como eu disse, a gente foi contornando. Começamos no Q e giramos aqui no sentido horário, né? Até chegar no Q novamente, fechar a figura. É só seguir sobre as linhas, né? Aqui, 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 aqui e aqui. O que nos dá um total de 6 segmentos. Então eu tenho 6 segmentos ao todo aqui na nossa figura, certo? 6 segmentos de reta. Então é isso, tá? Por hoje é só. Estudem. Próxima semana nós temos prova e o assunto é justamente esse. Até lá, até a próxima.